E se você recebesse de Deus poderes, capacidade e o dom da super força e também de alta vulnerabilidade, o que você faria com ele? Você iria pegar e iria ajudar as pessoas, servir o próximo? Ou você iria usar desses dons ou desses poderes para o seu bel prazer? Sobre isso que a gente vê na revistinha de Barzillai, a nova revistinha aí da Comics GR, e é sobre ela que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Então, se você quer saber aqui mais sobre essa história muito bacana, roda a vinheta. Barzillai é a mais nova história em quadrinhos da Comics GR, isso mesmo, Guerra dos Reinos aí que a gente já vê aqui no nosso canal e tudo mais, e ela conta a história de Barzillai. A primeira coisa que eu quero falar é que essa história em quadrinhos, ela é uma história fictícia baseada num relato bíblico, ou seja, o relato bíblico é um relato histórico, mas ela é como se fosse um exercício de imaginação, né? Um arif bíblico que parte a partir de uma história, de um relato bíblico, que aí sim é real e aqui é só um exercício de imaginação, ou seja, uma história criada a partir daquilo que está escrito na Bíblia, que parte de um arif, tipo o Arif, aquela série lá do Disney Plus. O que aconteceria se Sansão tivesse tido filho em um determinado relacionamento que ele teve? É isso daqui que parte dessa premissa da nossa história em quadrinhos que a gente está avaliando aqui hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender é quem é a figura do Sansão. Antes de existir o tempo da monarquia em Israel, ou seja, na época que existia reis, Israel não tinha assim um governador, um líder. Logo, nessa época, havia os juízes. Quem que eram os juízes? Eles faziam ali o papel de governar a nação e de defender a nação. Eram pessoas que eram escolhidas determinadamente, não tinham um local assim fixo, poderia ser de qualquer lugar da nação de Israel, mas que tinham como objetivo de defender a nação de Israel de outros povos, e não só defender, mas liderar e governar a nação de Israel. E é conhecido como o período dos juízes. Depois do período dos juízes vieram então os períodos dos reis. Sansão, ele era um desses juízes, e Israel vivia em conflito com a nação dos filisteus, que sempre iam lá e faziam guerra com o pessoal de Israel, tentavam também pegar um pouquinho da terra e tudo mais, e muitas das vezes o pessoal, o povo de Israel era muito oprimido e era um povo mais assim, que não tinha tanta defesa contra eles. Então surge Sansão, que era um cara dotado de uma capacidade de ter uma força muito sobrenatural e que com isso tinha a missão de governar Israel, e não só governar Israel, defender Israel dos filisteus. Sansão é como se fosse, sei lá, um Hulk, um super-homem lá nessa época aí dos judeus e tudo mais. Mas só que Sansão, ele tinha uma fraqueza. Ele sempre usava dos seus poderes ou do benefício ali da sua força para conseguir aquilo que queria. E em uma dessas ocasiões ele vai até a terra dos filisteus, que eram os inimigos de Israel, e o que acontece é que ele vê uma prostituta lá, né, quando lá passeando por lá, e ele então se deita com ela. O exercício de imaginação dessa história em quadrinhos parte a partir desse relato, que é o que aconteceria se Sansão tivesse tido um filho com essa prostituta. Qual seria então a reação aí do povo, da nação de Israel, da nação dos filisteus a partir desse acontecimento? Então aqui a gente tem um arif, um que aconteceria se bíblico. E agora eu vou falar com vocês, mostrar para vocês como está o miolo dessa revistinha, as questões das propriedades, do que ela é feita e tudo mais. E daqui a pouco eu volto então para falar sobre o review. Não sai daí não, vamos lá então pro miolo da HQ. Bem pessoal, a gente tá aqui com a HQ de Barzillai pra gente tá dando uma olhada. A HQ ela é escrita pelo Renato Suriano, né? E ela é aí desenhada pelo nosso amigo Marcos Oliveira do Guerra dos Reinos. Vamos dar uma olhada na capa, olha que legal, né? Papel crochê aqui, Barzillai, o filho de Sansão. Acho muito legal também a capa, ó, que ela é uma capa dupla, olha só que legal. É o Sansão aqui destruindo ali o templo, olha que coisa bacana. Essa capa aqui dá um verdadeiro pôster isso daqui, né? Poderia ter vindo um pôster no meio da HQ aqui e tudo mais, mas vamos ver como é que tá aqui por dentro, né? Ver aqui o pessoal que chegou a trabalhar nessa história também.
Mais uma história em quadrinhos também que eu pude cooperar. O editor é o Marcos Oliveira, as cores, o mar e as artes, Marcos Oliveira também. O roteiro original é o Renato, com a adaptação do Marcos, né? Aí tem eu aqui, como o Fletter, né? Assistente de cores, Rafael Loures. A correção ortográfica foi o nosso querido amigo Eduardo Medeiros, do Parábolas Geek, né? E a Raíssa Evangelista, né? E aqui a gente tem a questão do pessoal que fez a direção administrativa, que é a MJK Soluções Empresariais. Vamos ver então como é que tá essa história em quadrinhos aqui. Como eu já falei, também tive a honra de fazer as cores. Aqui tá uma capa aqui que dá um pôster também, né? E tudo mais. O papel também é crochê, mas eu acho que é um crochê numa gramatura um pouco maior, que ficou muito bom. E aqui vamos ver a arte, olha só que legal. Como sempre, né, gente, a arte do Marcos está excelente. O Marcos, ele tem evoluído cada vez mais. Ele já estava bem lá no Eclesiástico 4, mas aqui ele melhorou muito mais a sua arte, o seu desenho. O desenho está excelente. Olha só como é que tá esse cenário aqui. Eu acho muito bonito esse cenário aqui. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver aqui mais coisa. Famosa queda aí do templo dos filisteus, né? Olha que arte bonita. Deu trabalho pintar isso daqui. E aqui tem também, olha que bonita essa parte, gente. Essas cores aqui. Essa questão, cenário também tá muito bonito o cenário, né? Esse cenário aqui em especial é o meu favorito. Foi um dos que eu mais gostei de fazer a pintura também. Tá muito bonito isso daqui. E tem uma curiosidade, né? Esse personagem aqui sou eu. Eu estou fazendo uma participação especial nessa história em quadrinhos aqui. Como se fosse o Stan Lee. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa legal. Esse desenho é inspirado até mesmo numa foto que eu tenho, que tá passando aí do lado. Olha só pra vocês verem que legal. E eu agradeço muito ao Marcos por ter me colocado aqui nessa história em quadrinhos, fazendo uma participação especial no universo de Barzillai. E por falar nisso, não é a única participação especial que eu faço. Eu também faço participação especial numa revistinha do Jussier de Mello, que quando ela estiver pronta eu vou mostrar para vocês. E além disso também eu faço participação especial na nossa história em quadrinhos, que é o Supermanos, a história em quadrinhos aqui do Comics Review, isso mesmo. Nela você encontra a história do Elétrico e do Super Rápido, que são dois irmãos, né? Tem a irmã também, que é a Roberta, que recebem a incumbência aí de recebem superpoderes e a incumbência de combater o crime, e eles fazem isso por muito tempo, mas só que depois de um tempo eles acabam entrando em ato e algo acontece com que força com que eles voltem a combater o crime junto. História aí de super-heróis aí, bem raiz, aquela história que tem tiro, porrada e bomba, que é divertida, que tem piadinhas e tudo mais. Então não deixe de adquirir, né? A gente vai estar também contando parte da origem dos Supermanos em As Crônicas dos Supermanos, que vai estar saindo de graça no nosso Instagram. Por isso que não deixe de seguir nossas redes sociais, que está passando aí na tela e está no link na descrição também. E é uma história em quadrinhos que você vai curtir muito, vai curtir demais, porque é um gibi raiz, divertido, aquele gibi que você vai gostar de ler, vai parar e vai falar assim, nó, que top, que legal. Tá com avaliação de 4 estrelas de 5, tá? De 4 estrelas de 5 na Amazon. Então não deixe de adquirir, tá? Aqui o link aqui embaixo. Você pode adquirir tanto Supermanos quanto Barzillai pelo Comics Book GR, que tá com o link na descrição. E agora eu vou falar com vocês sobre o review, né? O que eu achei da história aí do Barzillai. Então não sai daí, que agora a gente vai lá fazer o review. A gente falou um pouco sobre desenhos do Marcos, que não tem o que comentar, né? O Marcos vem aí melhorando cada vez mais, os desenhos dele estão muito sensacionais e é uma coisa maravilhosa. Ele vem aí despontando como um dos melhores desenhistas cristãos, que a gente vê que a arte dele está cada vez melhor. Mas eu quero falar sobre o roteiro e a história, que eu não falei ali no vídeo que a gente viu como que tá dentro dessa história em quadrinhos. Então, sobre o roteiro, a história então fala sobre esse filho de Sansão, que é Barzillai. Isso mesmo, é o filho de Sansão. Sansão não ficou sabendo da existência desse filho e
o que acontece é que sobrou para a mãe, que é a personagem da Massa Ban, de cuidar desse filho e zelar para que esse filho então vivesse aí um legado de responsabilidade e de honra, e que não fosse como Sansão, um cara irresponsável e que usava os seus poderes ao seu bel prazer. A história, esse Arif, esse o que aconteceria se, é muito interessante, parte de uma premissa muito interessante, e a gente tem aí algumas reflexões que a história traz que é excelente, como por exemplo a questão da gente lidar com a responsabilidade dos poderes, né? Porque afinal de contas, como diz o certo do super-herói, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E se você está assistindo aí, eu gravei um vídeo muito legal sobre o porquê que o Homem-Aranha faz sucesso, então tá passando aqui no card e o link tá aqui na bio. Se você quiser assistir, assiste depois do nosso vídeo aí que você vai entender por que o Homem-Aranha faz sucesso. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, é alguma coisa que o Sansão ele não cumpria. E aí então a Massa Ban ela foi lá e decidiu ensinar o Barzillai a cumprir esse determinado requisito, que é muito interessante. Aí tem aquela reflexão sobre a questão de paternidade, como que às vezes o pai ele tem responsabilidade com o filho e tudo mais. Isso é tudo muito interessante. Outro ponto positivo da história é a questão da ação. A história ela é tiro, porrada e bomba, então quem que gosta dessa questão de tiro, porrada e bomba, de guerra e sangue e tudo mais, vai gostar demais, porque ali você vê uma brutalidade total acontecendo, aquelas historinhas, aquelas ação muito parecida ali com o que você vê em algumas revistinhas do Conan e tudo mais. É muito interessante de você estar acompanhando isso e tudo mais sobre essa história do Barzillai. E aí a gente vê essa questão da história que conta ou promete contar pra gente sobre o personagem Barzillai. E aí que eu entro na questão que eu acho que a revistinha ela poderia ter sido um pouco mais profunda em algumas coisas. Eu acho que talvez se tivesse um pouco mais de páginas ali, daria para desenvolver melhor isso. Mas eu acho que tem algumas coisas que a revistinha ali ela não se aprofunda tanto, como por um exemplo, a questão da reação dos personagens em detrimento dos acontecimentos. Igual, por exemplo, a revistinha tem a questão de mostrar o Barzillai, mas a gente não vê o dilema de fato do Barzillai, porque o Barzillai ele é filho de um hebreu com uma menina com uma filisteia. Nasceu lá no país que era inimigo de Israel e tudo mais. E como é que o menino reage a isso tudo? E além não só dessa questão, a questão também de como que ele reage à questão de ter um pai que era um governante de uma nação, mas que nem ligou para ele e que automaticamente ele recebe ali responsabilidades também do pai. Como que ele vai lidar com essa responsabilidade e o que faz com que o Barzillai seja diferente do Sansão? E o que faz com que Barzillai seja alguém de fato devoto a Deus? Nessa questão aí, eu acho que ela poderia ser um pouco melhor explorada ali, a reação do povo, como que os filisteus reagem a isso. A gente vê uma pincelada, vê até mais disso do que a questão dos dilemas do próprio Barzillai, mas eu acho que poderia entrar em alguns momentos ali, e eu acho que a história em quadrinhos poderia ir mais para a questão do mostre-me do que a questão do fala. Né? Aquela famosa questão, se você tem, mostre-me e não me fale. Se você tem alguma coisa para me contar, é melhor você me mostrar do que você me contar na história em quadrinhos. E muitas das vezes, por ter ali talvez a questão da limitação de páginas, não só isso, por querer às vezes que a ação aconteça rápido, tem muita coisa que dava para ser mostrada, que dava para acontecer diálogos, mas aí vai para a questão do balão ali de narração, e aí fica só uma questão de narração. Tal coisa aconteceu por conta disso, o pessoal não gosta disso por conta disso, mas poderiam ter sido ali umas cenas onde a gente vê os personagens lidando com aquilo, conversando sobre aquilo e mostrando pra gente de fato. Eu acho que é uma coisa que poderia ser acrescentada na segunda história em quadrinhos, até porque a história em quadrinhos aí é um exercício de imaginação muito legal, muito bem feito mesmo, mas eu acho que dá para aprofundar um pouco mais na segunda história em quadrinhos, já que essa é a primeira. Eu sei que tá vindo aí um vilão
que vai ter ali uma luta, mas eu acho que dá pra colocar ali um pouco de conflito, até mesmo na própria figura ali do Barzillai, e a gente vê um pouco disso explorado, colocar um pouco mais de diálogos também, né, nessa questão, e a gente conhecer os personagens pelo diálogo também, mas, né, vamos esperar aí para ver como que vai estar na segunda, como que vai estar a exploração aí dos personagens na segunda, mas a história é uma história muito bacana mesmo. Eu saí depois da leitura que eu fiz, né, eu também trabalhei na história em quadrinhos, mas depois da leitura eu saí muito mais satisfeito de ler Barzillai do que ler alguns quadrinhos da Marvel e da DC. É aquilo que eu falo com vocês, às vezes a gente não dá ideia muito para quadrinhos independentes, mas quadrinhos independentes podem estar melhor que os quadrinhos lá industriais da Marvel, da DC, da Image e tudo mais. Então é um quadrinho assim que dá pra você pegar, é divertido, é raiz, a ação é muito boa. É claro que tem a questão ali que pode melhorar um pouco o desenvolvimento dos personagens, mas não atrapalha o entendimento da história e a reflexão que ela nos traz. Então Barzillai aí é uma ótima pedida para você que está querendo ler uma história em quadrinhos. A história em quadrinhos está disponível lá no Comics Books GR, que está aqui, ó, com o link aqui embaixo, né? E você pode comprar inclusive o Supermanos. Também não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar com os seus amigos e comentar também. Espalhe aí essa história aí do Barzillai pra gente e espalhe esse vídeo também. Até a próxima, Deus abençoe vocês.